Voltamos com o programa Pauta Especial. Nós estamos conversando com a psicóloga Wilza Cler Pinheiro sobre quais são os motivos que levam a pessoa a tentar tirar a própria vida. A gente pontuou os homens, a questão financeira preponderante, no caso da homossexualidade, a aceitação social e no caso das mulheres. Bom, no caso das mulheres, a gente percebe bastante situações relacionadas à depressão. A gente tem recebido lá na nossa ONG diversas pessoas, diversas mulheres que têm passado por um momento mesmo de dificuldade emocional, E aí elas, nesses momentos de dificuldades, seja num relacionamento com o marido, seja num relacionamento com os filhos, elas desenvolvem um sentido de que a vida não vale mais a pena. Elas começam a ter a sensação de que na vida não vai nada mudar, de que as coisas são assim mesmo, não tem como a gente fazer uma mudança. Muitas percebem que não conseguem estar bem consigo mesmas, com o próprio corpo, e aí elas vão desenvolvendo uma baixa autoestima, e aí a gente percebe que muitos desses sintomas estão associados a uma depressão. E muitas dessas depressões, muitas vezes, elas ainda não foram diagnosticadas. Na verdade, muitas vezes as pessoas acham que ela está assim porque é piti, ou porque é frescura. Não, gente, depressão é uma patologia, deve ser tratada. Muitas dessas depressões, só com acompanhamento psicológico, não vai ter tanto resultado. É importante que tenha um acompanhamento psiquiátrico, que haja aí também o uso de uma medicação. Então, já é comprovado cientificamente que quando a gente associa o acompanhamento psiquiátrico com a medicação e o acompanhamento psicoterápico, esses dois acompanhamentos, esses dois tratamentos associados, eles vão surtir um efeito maior. Sem falar que essas pessoas que passam por um momento de depressão, elas também precisam buscar outras atividades terapêuticas. Então, de repente, fazer uma caminhada, uma atividade física, tentar fazer alguma coisa que ela se sinta bem no dia a dia. Então, quanto mais atividades a pessoa conseguir se envolver e fazer o que ela se sente melhor, com certeza a gente vai ter uma possibilidade maior dela conseguir melhorar dessa depressão. Num dado histórico, um começo de tudo pode ser essa dificuldade de se relacionar com a própria vida, A depressão é um primeiro sintoma. Isso. A depressão, na verdade, ela é um dos motivos que, na verdade, a gente tem percebido bastante, Mas, além da depressão, também tem situações relacionadas ao uso de substâncias. É interessante que, hoje em dia, a gente percebe um índice maior de mulheres utilizando substâncias psicoativas, álcool ou outras substâncias. Então, na verdade, o que nós percebemos é que, nesses momentos em que a emoção surge, nesses momentos das dificuldades, muitas pessoas não sabem como lidar com isso, principalmente muitas mulheres não têm conseguido encontrar uma forma de resolver, e aí muitas delas terminam recorrendo ao uso da bebida para tentar ver se aquela dor, se aquele sofrimento passa. Quando a gente fala em meninas jovens, a gente tem percebido muito atualmente que elas têm buscado a automutilação, principalmente nos momentos de estresse. E aí eu lembro de uma das nossas pacientes que uma vez ela disse, nos momentos em que eu estou me cortando, eu sinto que a dor que eu sinto na pele diminui a dor que eu sinto na alma. Então é como se essa dor na alma nunca fosse passar. E a gente percebe que quando elas buscam esses recursos de usar substância, tentar se mutilar ou tentar tirar a vida, são caminhos que, na verdade, talvez não venham a ajudar. Pelo contrário, são situações em que vai piorar mais ainda aquela situação na qual ela está vivenciando. Até que ponto a família precisa observar essas reações e esses entrincheiramentos de cunho pessoal para dar início a um tratamento? Olha, a família é fundamental no tratamento das pessoas que passam por um momento difícil como esse, de depressão, ou de um uso de uma substância exagerada, ou que tenha algum transtorno de personalidade. O que a gente percebe na prática é que muitas vezes a família, principalmente naquelas pessoas que já tentaram suicídio mais de uma vez, a família acha que aquele comportamento é normal. E aí acha, toda vez que ela briga com a minha mãe ou toda vez que ela se estressa, ela faz isso. Ela vai lá e toma uns comprimidos ou faz alguma coisa com ela mesma. Então aquele comportamento vai se tornando algo normal, e aí é onde eu chamo a atenção das pessoas que nesse momento estejam nos ouvindo, nos assistindo. Gente, quando vocês percebem alguém próximo de vocês
que estão passando por uma depressão, que estão se isolando, que estão evitando de sair de casa, pessoas que têm esse comportamento de automutilação, de estar se machucando ou de estar falando que a vida não vale mais a pena, que era melhor tudo acabar. Estejam atentas, porque isso são sinais de alerta. Então, se você tiver alguém que próximo de você que falou alguma dessas frases de que eu estou sendo um peso para os outros, então é melhor acabar com tudo, eu quero sumir, não ver nada nem ninguém, como eu queria dar um ponto final nisso tudo, né? Então eu queria entrar no mar e nunca mais voltar. Estejam atentos a isso, porque essa pessoa ela pode estar com pensamento suicida e aí é onde a gente precisa intervir e precisa ajudar. Então, de que forma a família pode ajudar? Inicialmente é importante buscar um profissional, porque aí através de uma orientação psicológica ou até mesmo de um psiquiatra, vocês vão poder ter esse suporte, vocês vão poder ter orientação de como no dia a dia vocês podem estar mais atentos para que evitem que o pior aconteça. Conversar mais com essa pessoa, evitar que ela fique sozinha, estejam atentos a objetos cortantes, né? Geralmente é comum a gente ter em casa objetos cortantes, então estejam atentos a esses objetos, coloquem num local mais reservado. Se tiver medicamentos, se tiver inseticidas, tentem colocar esses objetos também em locais que sejam mais reservados, porque muitas vezes é no momento do impulso, no momento da raiva, no momento do estresse, que a pessoa vai buscar o que tiver ali mais fácil e aí é onde ela vai utilizar isso como um acesso de tirar a vida. Então estejam atentos a isso e também busquem ajuda, que com certeza a gente vai poder auxiliar nesse momento. Começamos com a Rosacléa Pinheiro, psicóloga. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Depois do intervalo, eu vou conversar com o mestre em Ciências da Computação, Sidney Lopes, sobre como as roupas inteligentes vão mudar o jeito das pessoas se vestirem.